Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, aqui nessa nossa playlist sobre lanternas e lasers, nós vamos falar aqui um pouco sobre como escolher uma lanterna, o que você deve avaliar, quais são as opções que existem. O nosso intuito aqui com esse vídeo é mostrar para as pessoas, assim como eu, que têm interesse em lanterna, saber o que olhar nas características de uma lanterna quando você vai pesquisar alguma lanterna para você comprar, seja para você mesmo, seja para dar de presente. Você tem que saber o que analisar, porque as lanternas não são todas iguais. Para quem é um pouco mais leigo no assunto, às vezes as pessoas têm a noção de que lanterna é tudo igual, só muda a questão de ser de maior qualidade ou menor qualidade. Geralmente a gente chama de lanternas porcaria, aquelas plásticas que são vendidas em supermercado mesmo, e lanternas que são de melhor qualidade porque tem o corpo feito de metal. Né? Geralmente as pessoas analisam superficialmente dessa forma, e não é assim. Hoje em dia, com as lanternas de LED e algumas até de LEP, né, que são chamadas LEP, que elas têm um princípio de funcionamento de lasers, até dizem em termos de marketing, chamam de lanternas laser, mas na verdade não são. Como existem essas novas tecnologias, pilhas de íon-lítio, então a coisa muda um pouco de figura. Então vamos lá dar uma olhada aqui que a gente tem para analisar em lanternas. Aqui eu só fiz um slide inicial, né, para mostrar, né, de uma forma mais ilustrativa, né, como escolher uma lanterna. Então agora vamos passar para o próximo slide. Você pode escolher a lanterna simplesmente pelo tamanho. De repente, você é uma pessoa que gosta de lanternas grandes porque chamam mais atenção, ou de repente você tem o conceito de que lanterna maior vai iluminar mais, vai ser melhor, vai durar mais a bateria só porque ela é maior. Então, será que é por isso que você vai escolher uma lanterna pelo tamanho? Ou então você pode escolher pelo alcance, você precisa de uma lanterna que alcance muito longe a luz dela, você precisa enxergar longe. Qual vai ser o uso dessa lanterna? Né? Você precisa enxergar longe, você precisa enxergar perto, você precisa de repente um amplo foco, você precisa iluminar uma área muito grande, né? Ou de repente você precisa das duas coisas. Você precisa de um foco que vá longe e você também precisa de uma área grande iluminada, né? Reparem aqui nessa foto ilustrativa que eu coloquei que você tem um feixe mais claro, de maior intensidade de luz aqui no centro, e você enxerga uma bola mais iluminada do centro, porque essa lanterna da imagem, ela tem essa característica, ela tem um foco central que vai longe, que ela é mais forte, ela concentra mais os raios de luz, e ao mesmo tempo ela tem uma dispersão do feixe de luz aqui em volta para iluminar ao redor também. Então esse é um outro tipo de característica de lanterna, né? Então você tem que entender para que você precisa dessa lanterna, qual vai ser o uso dela. Porque de repente você pegar uma lanterna que tem um foco longe como esse e que não ilumina nada em volta, para você não vai ter utilidade nenhuma, né? E de repente, se você quer uma lanterna tipo essa que tem mais ou menos uma iluminação tipo farolete, né? Que ilumina tudo igualmente, de repente também não vai ser interessante para você. De repente essa que atende as duas necessidades, ela seja melhor para você. Você tem que entender melhor para que você vai usar essa lanterna. Aí aqui eu coloquei essa imagem só para conseguir visualizar um pouco melhor, caso esteja difícil de visualizar na foto. Esse tipo de lanterna ela é assim, ela tem um foco central mais forte e ela tem dispersão de luz ao redor, né? Então ela tem um feixe de luz amplo, só que concentrando no meio dela uma luz mais intensa para alcançar mais longe, né? Aí aqui a gente tem o assunto de durabilidade de bateria, se você escolheria uma lanterna pela durabilidade da bateria, né? Vocês podem ver que a gente tem vários tipos de baterias diferentes hoje em dia, com vários tamanhos diferentes, capacidades de carga diferentes, né? Vamos analisar então cada item para ver o que atende melhor a necessidade aí de vocês. Então aqui vamos analisar as baterias em primeiro lugar. Então aqui, só para a gente conseguir entender um pouco melhor, né? Como eu disse hoje, é bem comum as lanternas virem com baterias de íon lítio. Então aqui só para vocês entenderem, quando vocês começam a pesquisar sobre lanterna, vocês vão ver que a maioria das lanternas vão usar bateria do tipo 18650 ou 21700. Então só para explicar,
essas baterias, elas têm esses dois primeiros dígitos representam o diâmetro dela, tá? Então, as baterias que são 21.700 é porque elas têm 21 milímetros de diâmetro. E as baterias 18.650, elas têm 18 milímetros de diâmetro. E os dois números que vêm após os dois primeiros, né? Ou seja, o terceiro e o quarto número, eles representam o comprimento da bateria. Então, no caso, a 21.700, ela tem 70 milímetros, que dá 7 centímetros. E a 18.650 é só 65 milímetros. É pouca diferença, são 5 milímetros de diferença em relação a essa outra aqui. Então a 21.700 ela é mais gordinha e um pouquinho mais alta. A 18.650 ela é mais estreitinha e um pouquinho mais baixa, tá? Só para vocês entenderem. Então, continuando aqui nesse próximo slide, pessoal, vocês veem aqui que a gente tem um exemplo, né, real de uma bateria 21.700, que ela é maior, né, visivelmente na foto ela é maior, e uma bateria do tipo 18.650. Vocês podem ver que elas têm diferença de carga, né, essa modelo 21.700 ela tem 5.000 mAh, e a modelo 18.650 ela tem 3.400 mAh, então ela tem menos carga. E a voltagem também é diferente. A modelo maior, ela tem mais carga, porém tem menos voltagem. É só 0,1 de diferença, mas isso faz diferença, tá, gente? Quando vocês forem procurar a lanterna, se a lanterna está especificando que ela tem que usar baterias do tipo 3.6, então realmente você tem que colocar a bateria 3.6. Não é para colocar a bateria 3.7 e vice-versa. Se ela estiver pedindo 3.7, não coloca a bateria 3.6. Tá? Apesar da diferença ser muito pequena, isso influencia muito na durabilidade da bateria, da lanterna em si, tá? Você pode estar estragando o seu LED, alterando a voltagem, e vocês têm que lembrar também que vários modelos usam associação de bateria. Às vezes são 2, 3, 4, às vezes 8 baterias numa mesma lanterna. Então, quando você muda essa voltagem, você pode estar aumentando essa diferença quando você associa baterias, dependendo como que é feita a associação das baterias dentro da lanterna. Tem lanterna que coloca baterias serial, né, em sequência, tem outras que colocam em paralelo, tem outras que fazem uma associação serial e paralela, tá? Então aí depende de como que tá a configuração aí da lanterna em si, para você saber se ele vai estar aumentando ou diminuindo a voltagem, dependendo da associação das pilhas, tá? Mas é importante que seja respeitado a bateria que está sendo pedida para aquela lanterna, tá? Aí aqui nesse próximo exemplo ainda sobre baterias, eu trouxe aqui vários modelos de baterias diferentes, tá? Não são todos que existem, mas aqui a gente tem vários modelos, 21.700, 20.700, 18.650, 14.500, 16.340, 18.350, 18.500, 26.500. São alguns modelos de bateria que tem aí pra gente saber, né, que existe toda essa gama de variação, até mais, né? Não trouxe todos aqui, que a gente tem que tomar cuidado aí quando vai escolher, porque de repente, se você quer ter várias lanternas, mas quer usar sempre o mesmo conjunto de baterias, né? Às vezes você já tem 3, 4 baterias, não quer ficar comprando mais. Então aí você tem que analisar se essa lanterna que você quer tá interessado em comprar usa o mesmo tipo de bateria, senão você vai ter que comprar baterias novas para esse outro modelo de lanterna que você vier a comprar, tá? Aí aqui ainda sobre baterias, eu estou mostrando aqui para vocês dois modelos de bateria que são do mesmo modelo, ó, 21.700, tá vendo? Só que, apesar delas serem do mesmo modelo, 21.700, vocês podem ver que essa de cima tem 5.000 mAh e essa de baixo tem 4.000 mAh. Então, elas têm cargas diferentes, apesar de serem de mesmo tamanho, tá? Então, não é porque as baterias têm a mesma codificação, mesmo tamanho, que significa que elas vão ter sempre a mesma carga e sempre a mesma voltagem, tá? Isso não é verdade. Aí aqui, ó, essa tem 3.6 volts, essa tem 3.7 volts. Tá vendo? Então você está mudando a carga e está mudando a voltagem e mudando a marca, neste caso aqui também. Não que uma mesma marca não possa ter os dois modelos, mas é que geralmente as marcas de bateria seguem um padrão dentro delas. É difícil você ter uma marca que atue com todos os modelos, todas as variantes possíveis, né? Uma variante desse tipo aqui. É difícil que uma mesma marca vá fazer o modelo 21.700 com essas duas configurações. Geralmente ela decide uma e segue a produção com aquela.
tá? Existem marcas de lanterna que tem a sua própria marca de bateria. Então, de repente, esses casos onde a própria lanterna faz a sua própria bateria, ela pode ter uma configuração individualizada que você não encontra em outras baterias do mercado, pelo menos não a princípio. Depois, as marcas de bateria que tem por aí, elas podem começar a copiar aquela configuração de bateria que a princípio foi nova, né? Foi inovadora pela empresa que desenvolveu a lanterna, tá? Então aqui era só para mostrar que você tem o mesmo modelo com diferentes amperagens e diferentes voltagens. Inclusive essa marca Litocala, ela é uma marca muito famosa, tá? Você pode até ver que ela tem a marca registrada aqui. Ela é uma marca muito famosa e muito boa que tem no mercado, tá? Ela é de extrema confiança. Aí aqui ainda falando sobre as baterias, aí eu deixei um textinho aqui para vocês. Cada tipo de bateria tem seu consumo diferente, bem como sua eficiência e capacidade de descarga de energia, tá? Quando vocês forem começar a ver aí, tipo, por exemplo, reviews de lanterna, reviews de baterias para lanterna, vocês vão ver que existem descargas, né? Características de descarga. Tem bateria que ela é feita para ter uma descarga maior, para conseguir descarregar mais rápido. Não porque você quer perder a carga da bateria, eu quero que a minha bateria descarregue rápido. Não, não é isso. É que de repente você tem uma lanterna que ela vai exigir uma demanda de energia muito grande em pouco tempo. Então, se você coloca uma bateria que apresenta uma resistência à descarga, para tentar ser mais econômica, ela não vai conseguir entregar toda a potência necessária que a sua lanterna exige. Não que a sua lanterna não vá funcionar, mas ela não vai chegar naquela extrema eficiência de iluminação que de repente você está vendo em alguns vídeos, tá? Então, quando você compra uma lanterna, às vezes você vai buscar uma lanterna se preocupando com a capacidade de iluminação. Nossa, quero uma lanterna que ilumina muito. Mas se você não coloca a bateria correta para ela, ela não vai conseguir ter a descarga de energia necessária para entregar toda aquela luminosidade que você estava vendo nos vídeos, tá? Existe muito isso também, da pessoa compra a lanterna achando que é uma coisa, vai usar é outra. Só que a lanterna a bateria que estava sendo usada na demonstração de algum vídeo que você viu no YouTube, com certeza vai ser uma bateria diferente da que você comprou. De repente você quis economizar na bateria, comprou uma de marca inferior ou de qualidade inferior e acaba que não tem a mesma descarga de energia. Então é bom prestar atenção nisso também, tá? Aí aqui, só para vocês tomarem cuidado, para vocês terem consciência disso, tá? Vocês vão ver muito aí pela internet, principalmente no Mercado Livre, marcas de bateria com valor extremamente baixo. Vocês vão ver aí que vocês têm packs de bateria, que você consegue comprar 4 baterias de uma vez por R$ 50, R$ 60. Foge dessas baterias, porque vocês podem ver aqui, ó, um mesmo modelo de bateria, que seria de mesmo tamanho, aqui talvez seja 18650. Você está vendo o mesmo modelo de bateria que tem pesos muito diferentes. Se você fizer esse cálculo, você está tendo uma diferença de quase 30% de peso dessa que seria a correta, a original, de uma marca confiável, para essa daqui. Está dando uma diferença de quase 30% de bateria, de peso. Então isso significa que é uma bateria falsa, que é uma bateria ruim, feita com material de baixa qualidade. Esse tipo de bateria aqui é um tipo de bateria que pode correr um alto risco de explosão, tá? Porque as baterias de íon lítio, elas realmente explodem, tá? Elas pegam fogo e explodem. É realmente perigoso. Então é melhor que você gaste um pouco mais comprando uma bateria de qualidade, de marca confiável e que não corra o risco de queimar na sua mão, tá? Porque isso realmente é perigoso. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão ver muitos vídeos de produtos eletrônicos em geral com baterias fake, baterias de baixa qualidade e que os produtos explodem e pegam fogo mesmo, tá? Então aqui, tomar cuidado com o menor peso, quando a bateria tiver um peso menor em relação a outra de mesma característica, mesmo tamanho, né? Se o peso for menor, não é legal. Elas podem explodir, elas carregam menos, tá? Essas baterias que são mais baratas, que são falsas, né? Elas conseguem carregar menos, elas acumulam menos carga dentro delas, elas vão atingir menor voltagem, tá? Porque é assim, quando uma bateria de íon lítio está 100% carregada, ela está no máximo de voltagem que ela consegue entregar. Conforme ela vai descarregando, ela vai perdendo voltagem, tá? Então isso vai fazendo com que a bateria também consiga entregar menos energia. Aí depende do tipo de bateria que você tem, tá? Uma conversa que vai um pouco mais longe, a gente vai falar um pouco mais ali na frente. Ela pode ter uma configuração diferente dependendo do equipamento, dependendo da marca. A gente vai falar no próximo slide o que é isso que eu tô querendo dizer.
e você tem que tomar cuidado com o mau contato, tá? Se você tem uma bateria que ela é mal feita, que ela fica dando mau contato quando ela tá dentro do produto, esse mau contato pode ficar gerando faíscas durante o uso do produto e isso pode ocasionar fogo também. Então tem que se preocupar também com baterias que estão mal acabadas, estão amassadas, que pode ficar dando mau contato no uso, isso não é legal. Uma bateria para ela ser usada, o contato dela tem que estar bem firme, bem fixo mesmo e não ficar ali com folga, esfregando e batendo muito, tá? E essas baterias falsas também, elas vão durar menos, tá? Elas têm uma durabilidade menor, beleza? Então aqui, o próximo slide aqui é para falar sobre baterias protegidas e não protegidas. Vocês também vão ver muito isso em review. A pessoa falando, eu preferi usar uma bateria desprotegida. É aquele negócio que eu falei. Vocês podem ver que uma bateria protegida, ela é até maior do que a bateria não protegida. Aqui, em teoria, nós estamos falando de duas baterias de mesmo número, 18650, só que mesmo ela sendo de mesmo número, ela tem diferença de tamanho, sendo que eu falei que esses números aqui significam o próprio tamanho. Mas o que acontece? Essa bateria é uma do tipo protegida, essa é uma do tipo não protegida. A bateria protegida, o que significa? A bateria protegida ela já tem um dispositivo, um circuito elétrico dentro dela, que é a chamada BMS, que é esse dispositivo eletrônico que tem dentro dela, a BMS, é ela que faz o controle de descarga e carga da bateria, quando você vai carregar e quando você vai descarregar. É um sistema de segurança para não deixar a bateria superaquecer e carregar mais do que ela deve, tentar colocar mais carga do que ela deve. É esse circuito eletrônico dentro dela que protege ela para ela não descarregar muito rápido, não carregar muito rápido, não tentar carregar mais do que ela suporta. Não superaquecer, né? É esse dispositivo eletrônico dentro dela que faz todo esse controle de fluxo de carga para que ela não superaqueça, que não cause vazamento de líquido dentro dela, não exploda, não pegue fogo. Então, existem esses dois tipos de bateria. Aí você se questiona, mas por que eu vou querer correr o risco de usar uma bateria não protegida, sendo que ela pode me causar problema? É por causa daquilo que eu falei para vocês, que existe lanterna que ela necessita uma descarga de energia muito grande. Então aí as pessoas preferem usar a bateria não protegida. E por que elas correm esse risco de usar uma bateria não protegida? Porque as próprias lanternas modernas, elas já têm o próprio controle interno, elas já têm uma BMS, elas já têm todo o componente eletrônico dentro delas que faz todo esse controle da carga e descarga, mesmo porque quase todas as baterias de LED hoje em dia, elas carregam as baterias dentro delas mesmas, elas já vêm com entrada USB para você conseguir carregar a bateria dentro dela mesma. Então ela mesma faz o gerenciamento de descarga e carga das baterias que estão dentro dela. Então, nesses casos, quando você tem uma marca de lanterna que ela é de qualidade, que ela é de confiança, que é uma marca que realmente faz lanternas, que pesquisa sobre isso e está realmente nesse mercado, então você pode confiar no sistema eletrônico dela e usar baterias desprotegidas, a não ser que o fabricante fala que ele não indica o uso de bateria desprotegida. Mas se não, você pode usar a bateria desprotegida, porque a própria lanterna vai fazer essa configuração toda de controle de carga e descarga da bateria, certo? Aí aqui só para dar mais um exemplo, existem até baterias que elas vêm com a própria entrada USB, ó, tá vendo pequenininho aqui, ó, você vê a própria entrada USB na própria bateria, no próprio corpo da bateria, porque ela já tem a BMS inclusa ali, é uma bateria do tipo protegida, e ela tem uma BMS que já tem a própria entrada USB nela. Então você consegue carregar a bateria direto com cabo USB como se fosse um celular, tá? Aí aqui só para mostrar para vocês que a gente tem duas baterias aqui de mesma configuração, né, 18650, é a mesma marca e modelo, porém uma com ponteira e outra sem. O que significa isso? Caso vocês não saibam, existem as baterias que são do tipo pilha, que a gente sempre viu desde criança, porque ela tem a ponteirinha dela na parte de cima, e tem hoje em dia baterias que não tem essa ponteirinha, tá? Ela é bunda achatada, tanto na cabeça quanto na bunda, né? Ela é de face achatada, tanto em cima quanto embaixo. Ela é totalmente lisa. Então existe também essa diferenciação entre baterias hoje em dia, que dependendo do tipo de pilha que você tem, é melhor você usar a bateria de face achatada. Porque tem lanternas hoje em dia que elas têm aquela molinha, que geralmente a molinha sempre fica na bunda da pilha ou da bateria, certo? E tem lanterna que tem
essa molinha espiralada, tanto em cima quanto embaixo. Os dois contatos dela são de mola. Então, nesses casos, é melhor usar a bateria de ponta achatada. E tudo isso, existe tudo isso, né? Essa diferenciação de ter pontinha ou não ter pontinha, né? Ter ali a cabecinha ou não, por causa da questão de contato que eu falei. Você corre risco de ter faísca e pegar fogo quando você tem mau contato. Então, tem fabricantes de lanterna que preferem usar a bateria achatada e colocar a mola, porque a mola acaba dando um contato mais firme numa ponta achatada do que você usar aquela ponteirinha na pilha e ele ficar solto, sambando no contato metálico dentro da lanterna, tá? Então aí é uma questão do fabricante preferir fazer de um jeito ou de outro, certo? Aí aqui agora a gente vai falar sobre refletores, tá? A gente veio falando sobre baterias, que é um item que diferencia, né, para você escolher a sua lanterna, mas a gente também tem a questão de refletores, que é o que vai definir mais o tipo de feixe da sua lanterna, tá? Então aqui os refletores mais tradicionais, mas que nem por isso são inferiores, tá? É porque foi o primeiro tipo de refletor que existiu quando inventaram a lanterna, é o refletor do tipo liso. Vocês podem ver que ele é todo liso aqui dentro, ele tem uma face lisa. Aí você tem o tipo casca de laranja, que não é um apelido brasileiro, tá? Em inglês ele também leva esse nome, casca de laranja. E você tem refletores do tipo facetado, que hoje em dia também é pouco comum, tá? Isso daqui foi uma coisa mais de décadas passadas, né? Que inventaram isso daqui para tentar pegar várias pequenas faces retas e tentar fazer com que o feixe de luz ali dentro, né, que as luzes ali dentro dispersas, concentrassem no mesmo foco. Mas esse tipo de refletor aqui, ele não foi muito bem aceito, não teve muita utilidade e tal. Então hoje em dia é raro você ver uma lanterna assim, e se tiver, é a lanterna que a gente chamaria de vagabunda. As lanternas melhores do mercado, elas são do tipo casca de laranja ou do tipo liso mesmo, tá? Aí aqui só para vocês verem a diferença, ó, como eu falei, em inglês é o mesmo nome, né? Orange Peel. Então aqui você tem um refletor. Em teoria a gente está analisando lanternas iguais, tá? Com o mesmo LED, mesma potência, mesmo fabricante, só trocando aqui o refletor. Então aqui você vê que quando você tem um refletor do tipo casca de laranja, você tem uma nuvem mais dispersa de luz, né? Você tem um feixe de luz todo disperso, ele é mais nuviado, você não tem muita definição entre as linhas. Quando você usa um refletor do tipo liso, você tem uma linha mais definida entre as concentrações de raio de luz, né? Você tem faixas, né? Aqui você tem mais degradê usando o tipo casca de laranja. Aí aqui ainda sobre refletores, a gente fala que não é apenas o tipo de superfície ou acabamento interno do refletor que influencia o tipo de feixe de luz, tá? Existe também a curvatura desse refletor, que ele pode ter raios diferentes, e também a conicidade desse refletor. Tem refletor que ele é mais profundo, que ele tem uma conicidade maior, você tem um largo cone, você tem uma larga parede de refletor. E tem lanterna que o refletor é curtinho, ele tem uma cabecinha pequena, né? Ele vai ser menos cônico. Então isso também influencia. Aí aqui a gente pegou como exemplo uma cabeça de lanterna, né? Que tem mesmo tamanho de refletor. Mas aqui você tem um cone mais reto, né? De paredes retas. Aqui você tem um cone mais com uma curvatura maior. E aqui você tem um cone mais de curvatura parabólica, né? Uma curva mais que forma uma parábola, né? Então aí isso vai influenciar totalmente no tipo de feixe de luz que você vai ter na sua lanterna, tá? Aí aqui só para mostrar que a gente tem aqui cones com diferentes tamanhos, né? Diferentes profundidades. Você pode colocar o mesmo tipo de LED em todas elas, né? Mas você vai ter conicidades diferentes. Isso influencia no alcance, no tipo de feixe que você vai ter, tá? Só para mostrar que existe isso. Fora os refletores, você pode também ter lanternas que usam lentes, tá? Que você vai ter uma associação de refletor com lente, né? Tá aqui só para mostrar, você tem lentes que são estriadas, lentes que têm pequenas ondulações, né? Que pode ser convexo ou côncavo, né? Como se fosse mini lentes dentro de uma lente, né? Aí você tem lentes que são lisas, lentes que são foscas, né? Para dar uma dispersão, uma pulverização dos raios, né?
E aqui você tem diferentes feixes, né? Diferentes resultados de iluminação. Aqui comparando uma mesma lanterna de mesmo tamanho com o mesmo LED. E aqui você está usando um tipo de lente com um tipo de refletor, aqui outro tipo e aqui outro tipo, tá? Então, só o fato de você colocar uma lente, você já muda o tipo de iluminação que você vai ter com a sua lanterna. Aí aqui só para elucidar, né? Existe a lanterna que ela já tem uma lente junto com o próprio LED, né? O LED já fica dentro do próprio corpo da lente, para pegar toda a iluminação que sai daquele ponto de luz, que é o LED, e já jogar ele para o refletor que vai encaixar ali, jogar de um jeito que você consegue, em teoria, aproveitar melhor a luz, né? Aí depende do tipo de lanterna que está sendo criada, né? Aí aqui ainda sobre lentes, a gente tem esse tipo de lente aqui, né, que é igual ao da lanterna que eu fiz o meu vídeo lá de review, né, que é uma chamada lanterna laser, apesar de não ser um laser, mas é chamado de lanterna laser. Então aqui você tem uma lente grossa, né, uma lente espessa aqui na frente, mas que você tem esse sistema de slide, né, que você escorrega a sua lente para você ir mudando a distância focal, né? Você vai mudando o foco dela para sua luz apresentar uma característica diferente. Ou seja, nesse caso, você tem uma lanterna que ela é multiuso, porque você pode abrir o foco dela para usar ela como uma lanterna de luz dispersa e você pode mudar a distância focal dela para direcionar toda a luz num ponto só e conseguir deixar ela de longo alcance, né? Então é outro tipo de lanterna, né? Onde você muda o foco, né? Ela não é fixa, né? Aí aqui agora falando sobre LEDs, que é mais um item que varia aí nas características das lanternas, né? Então aqui só para mostrar para vocês, a gente tem um exemplo que é o mesmo LED, tá? XHP70. XHP70 significa o quê? É um fabricante, tá? A XHP é um fabricante de LEDs que produz esses LEDs que levam o código XHP, né? Tem o XHP 50, 70, 90, aí tem o ponto 2, ponto 1, que daí seria a versão 1, versão 2, tá? Então aqui você pega o mesmo tipo de LED, porém com a versão 2 e aqui a versão 1, né? Que a versão 1 não leva o ponto 1, né? Ele é só 70. Então aqui você tem o mesmo range de voltagem, só que aqui você tem mais lumens nessa versão ponto 2. Eles conseguiram deixar com mais lumens, tendo menos potência, ou seja, em teoria ele está iluminando mais, gastando menos energia, tá? É isso que quer dizer. E aqui uma fotinha de como que seria a variação dos dois tipos de LED, tá? Aí aqui só para vocês verem também, né? Você tem o XHP 50 e o 70, 50.2, 70.2. Aí tem LEDs que você tem essa possibilidade de ter uma variante de tipo de luz, né? De temperatura de luz, luz branca, luz natural e luz amarela, tá? Tem LEDs que possibilitam você ter essa variação, tá? Então aqui só para vocês verem que existem esses diferentes tipos de LED, não é tudo igual, tá? Aí aqui mais um exemplo, né? A gente tem aqui mostrando a variação, tá vendo? Ó, esse daqui é de iluminação de 6.000 a 6.500, ele fica desse jeito o LED. Aí o mesmo LED com iluminação 4K, tá vendo que ele muda de cor. E com iluminação 3K, que seria bem amarelo, né? Aí ele fica assim. Então você vê que ele muda a cor do próprio LED quando ele tem diferente tipo de luz, né? De temperatura de cor aí. Aí aqui ainda falando sobre o LED. A gente tem esse tipo de LED que eu particularmente não gosto, tá, gente? Ele é todo quadriculado, o LED ele é todo quadriculado e a luz refletida dele é assim mesmo. Ela é uma luz quadrada e você enxerga os quadrados, você enxerga o quadriculado da iluminação dele. E eu acho horrível esse tipo de iluminação, enxergar uma iluminação toda quadrada, né? Parece uma coisa meio de discoteca, você não consegue usar como uma lanterna de fato. Então eu não gosto desse tipo de LED, tá? Eu não compro lanterna com esse tipo de LED, mas isso existe. Então, se você está comprando aí buscando uma lanterna, presta atenção no tipo de luz que esse LED vai entregar, tá? Se ele vai ser do formato quadrado ou redondo, que isso daí pode te decepcionar bastante. Aqui ainda falando sobre os LEDs, tá? Então aqui você tem diferentes tipos de LED, pode ver que eles mudam bastante no design deles, tá? Tem LEDs que tem essa gota em cima, né? Tem essa carcassinha em cima, que eu, para falar a verdade, não sei se isso é vidro, não sei que tipo de material que é, mas tem que suportar a temperatura, né? Porque tá encostadíssimo com o LED, né? Ele fica em contato direto com o LED, ele superaquece, então tem que ser um material que aguenta altas temperaturas. Daí você vê que você tem vários
fabricantes de LED, tá? Então, ó, XML2 é um tipo de LED, XHP120 é outro tipo de LED, Q5WIC é outro tipo de LED, XHP360, XHP90.3, esse P90, são tipos de LED, tá? Então você tem que prestar atenção quando você for comprar uma lanterna, que às vezes, muitas vezes você tem a mesma lanterna sendo vendidas com LEDs diferentes, e cada LED vai ter a sua característica. Tem lanterna que ela é a mesma lanterna e que se ela tiver com um LED, ela vai conseguir uma distância focal mais longe. Você vai iluminar mais longe. Se você pega outro LED nessa mesma lanterna, ela já vai abrir mais o foco. Ela não vai chegar muito longe, mas vai iluminar uma área maior. Então, eu mesmo particularmente, antes de ter estudado mais sobre lanternas, já aconteceu de eu comprar uma lanterna achando que ela ia ser aquilo que eu vi na internet, só porque era do mesmo modelo e marca. E quando eu fui ver, tinha essa diferença do tipo de LED. Não era tudo igual. Aí eu comprei com o tipo de LED errado e ela teve um tipo de iluminação diferente que não era o que eu queria. Então, quando vocês forem comprar lanterna, vocês têm que ver isso também. Não é só modelo e marca da lanterna, mas também qual é o LED que está sendo colocado naquela lanterna, tá? Aí aqui um textinho básico sobre LEDs. Possuem diversos tipos de fabricantes diferentes para LEDs, assim como as marcas também são diferentes. Cada tipo de LED possui uma capacidade de iluminação, que é a potência, e ela é restrita a uma razão máxima de lumens por watt. Tá? Então, cada LED ele é fabricado para suportar um máximo de lumens por watt. Tá? Então, existem LEDs que realmente conseguem projetar mais luz, porque eles conseguem ter mais lumens por watt, e tem LED que não consegue ter muito lumens por watt. Ele realmente ele tem menor potência, sim. Tá? Então, tem essa diferença de LED também. Os diferentes tipos de LED são aplicáveis a diferentes utilidades. Além do uso das lentes e refletores para chegar-se a um determinado padrão de feixe de luz, o LED em si também é desenvolvido para ter um desempenho melhor em um determinado uso quando associado a uma lente ou refletor. Então, o que estou querendo dizer aqui? Que além dos LEDs terem as potências diferentes, cada LED com a sua potência, o LED muitas vezes ele é desenvolvido para ser usado com um determinado conjunto de refletor e ou lente. Tá? Então, de repente, você tem um determinado LED que você fala assim, nossa, ele tem menos potência, menos lumens por watt do que outro LED, porém, naquela lanterna ele tem um resultado melhor, ele ilumina melhor. Por quê? Porque aquele LED foi desenvolvido para ser usado com aquele tipo de refletor que tinha ali, e se tinha lente, ele era melhor ser associado com aquela lente. Então, não é para você olhar só a potência máxima que o LED alcança, mas como ele deve ser utilizado também, associado a quê? Né, para você conseguir extrair o melhor daquele LED, tá? Você vai ver aí no mercado lanternas que usam o mesmo LED, mas que tem iluminação totalmente diferente, porque o conjunto muda. E também a bateria, como a gente falou lá atrás, a bateria que você vai colocar vai entregar mais luz ou menos luz também, tá? Aí aqui sobre controladores e drivers, que seria a parte eletrônica das lanternas LED, tá? Possuem diversos tipos de controladores para LED. O que muda é a quantidade de estágios que a lanterna vai possuir, que é o baixo, médio e alto, por exemplo. Esses níveis de iluminação são os estágios, tá? Assim como o tipo de emissão de luz, tá? Por exemplo, existe o controlador do tipo PWM, que significa Pulse Width Modulation, tá? O qual faz com que o LED fique piscando rapidamente. Por isso, quando esse tipo de luz é filmado por câmera, nós enxergamos vários riscos na tela. Vou mostrar uma foto no próximo slide aqui. Quando a sua lanterna de LED tiver esse tipo de controlador, quando você for filmar com uma câmera, você vai ver ele piscando. Então, isso não é porque toda luz pisca, não é? A gente tem aquele conceito antigo de que toda luz ela fica piscando, por isso que toda vez que você for filmar, você vai enxergar piscando. Não, não é. A lanterna LED ele tem esse tipo de controlador, PWM, mas ela pode ter o tipo de controlador que é de energia contínua, que ele não pisca, ele não pulsa. Então esse você não vai enxergar piscando, tá? Existem também os controladores que possuem emissão constante, os quais não enxergamos piscar quando filmamos. Então, são esses controladores e drivers que vai fazer essa característica de piscar ou não. São esses controladores e drivers que vão fazer você ter mais estágios de luz ou menos estágios. Inclusive, ter aquela função SOS, strobo, esses vários nomes que eles vão dando. Essa questão de ter timer. Tem lanterna LED que tem timer, que você faz uma certa configuração de aperto do botão dela e você consegue criar um timer para ela desligar sozinha, né? Quando você vai num acampamento, por exemplo, você quer que a lanterna fique acesa durante meia hora até você conseguir dormir, por exemplo, e depois ela se autodesliga.
Tem lanterna hoje que tem essa função também, e é tudo baseado em número de cliques no botão. Então são esses controladores e drivers que conseguem fazer essas funções, tá? Aí aqui o exemplo que eu falei, né? Uma lanterna com PWM e sem PWM. Então aqui tem PWM, você enxerga tudo riscadinho, e é assim mesmo. E aqui não tem PWM, você enxerga liso, sem piscar, sem riscos. Aí aqui só uma imagem, né, um visual para vocês entenderem que existem diferentes tipos de circuitos, né, para a lanterna. Eles não são todos iguais, tá? A lanterna não é tudo igual. Tem umas que realmente possuem mais componentes eletrônicos e tudo isso é mais controle cuidando da sua lanterna, tá? Então ela pode ter mais funções e mais qualidade na emissão de luz. Aí aqui só para dar um exemplo, a gente tem aqui lanterna que já fala que vem com o sistema Anduril. Então, o sistema Anduril é um tipo de sistema de controlador e driver que você tem aí diversas configurações para sua lanterna, tá? Então é só um exemplo de quando você for pesquisar uma lanterna, se você vê esse Anduril, então ele está falando dos controladores e drivers que vai controlar aquela lanterna. Então você sabe que ele vai ter X configurações ou não, tá? Aí aqui detalhes, só para mostrar detalhes sobre lanternas. Tem lanternas que vêm com a cinta para você pendurar no ombro, porque às vezes elas são muito pesadas, desajeitadas, não dá para você ficar segurando na mão. Então ela vem com a cinta para você pendurar e levar para você com você no seu andar aí no seu caminhar. Tem lanterna que vem com o clipe para você poder prender no cinto ou prender no bolso mesmo. Você quer enfiar a lanterna no bolso, mas não quer que ela caia, então você prende o clipe, né, na sua aba do bolso. Inclusive aqui você pode perceber que apesar das duas lanternas serem pequenas, com clipe de uso mais, né, de você carregar com você, né? Você tem lanterna que você ilumina com o botão na frente, tem lanterna que você tem o botãozinho atrás para você poder só ir apertando e piscando a luz, né? Se você quiser. São tipos de uso diferentes, tá? Aí aqui você tem lanterna que ela se torna muito grossa para você segurar com a mão e eles colocam também esse tipo de alça para você carregar como um farolete, tá? Existe isso também. Esse mesmo modelo de lanterna eu trouxe aqui para vocês verem. Esse especificamente da foto, ele tem até um cooler dentro dele para ajudar a resfriar. Porque é uma lanterna que tem muitos LEDs ali dentro e são LEDs de alta potência. Então você tem um conjunto ali que aquece demais. Então a própria lanterna já vem com um coolerzinho embutido para poder ajudar no resfriamento para você conseguir utilizar a lanterna. Porque essas lanternas desse tipo, elas já têm até naqueles drivers e controladores, eles já têm até sensores de temperatura que fazem com que ele reduza automaticamente a intensidade de luz da lanterna se ela atingir uma certa temperatura. Então ele controla o próprio superaquecimento para não deixar a lanterna estragar, né? Aqui outros detalhes, tem lanternas que vêm com essa, eu não sei como é o nome disso daqui, mas ele vem com esse acessóriozinho aqui. Algumas lanternas, isso daqui é retirável, outras não, né? Mas ele vem com esse dedal, né? Mais ou menos um dedal. Que aquilo ali é justamente para você pegar assim na lanterna. Ele tem, geralmente, essas lanternas que tem isso, é porque justamente elas têm o botão na parte de trás. Então você aperta atrás e segura a lanterna com dois dedos na frente. Então é para você segurar a lanterna desse jeito. Você consegue apertar o botão de luz e segurar ela assim, né? É um tipo de uso da lanterna. E apesar dela ter o botão atrás, que é mais um detalhe para a gente comentar, ela tem o botão de acendimento. Ela tem um botão na frente e um botão atrás. Por quê? Eles são iguais? Não, não são iguais. Geralmente lanternas que são assim, elas têm esse botão na frente, que é o botão que você vai controlar os estágios. É o botão que controla a controladora. Ali você vai controlar se você quer a luz média, baixa, alta, função turbo, né? Tem muitas lanternas hoje em dia que tem a função turbo, que é quando ele dá uma super descarga de energia da bateria e entrega uma puta iluminação, mas esquenta demais a lanterna e ele tem um máximo de tempo que ele fica naquela função turbo. Você não consegue usar ele inteiramente na função turbo, tá? Tem lanterna que funciona na função turbo só durante 5 segundos, 10 segundos. Tem lanterna que fica por 5 minutos na função turbo, mas você não consegue deixar o tempo inteiro, tá? A função turbo ela superaquece a lanterna. Então, resumindo, esse botão da frente é onde você controla essas funções da controladora e o botão de trás é onde você realmente liga e desliga, e tem alguns botões que tem aquela função que você só dá uma leve apertadinha sem
pressionar até o fim e ele já dá o contato da pilha e acende a lanterna. Então você tem essa opção de não ligar a lanterna por inteiro, você só dá aquela piscada, seja porque você quer chamar a atenção de alguém, ou seja porque você se deparou com alguma coisa, só quer dar uma olhada rápida e já desliga, né, para a lanterna não ficar ligada. Aí agora alguns exemplos de lanterna, só para resumir tudo que a gente falou. Aqui a gente tem 3 lanternas muito parecidas, né? E aí a gente pode ver que aqui ele fala o tipo de LED que é usado em cada lanterna, tá vendo? Ó, LED XML T6, XML L2U3 e XHP 50.2. Então ele fala os tipos de LED que estão sendo usados nessas lanternas. Cada uma vai ter o seu peso. Ele fala o tipo de bateria que alimenta essa lanterna, 18650, 18650, e essa ele aceita o 18650 e também o 26650. Então essa lanterna ela consegue ser iluminada pelos 2 tipos de bateria. O que vai fazer diferença é que essa bateria maior você consegue comprar ela com mais amperagem, com mais carga. Então usando essa bateria maior você vai conseguir um maior tempo de uso da sua lanterna sem precisar carregar. Aí aqui, ó, lentes, ele tem zoom, essa não tem zoom, é foco fixo, e essa também tem zoom. Então nós temos exemplos de lanternas que usam lentes de zoom e uma que é fixo, foco fixo. Aí aqui você tem o switch mode, que seriam os estágios, né, dos controladores que a gente falou. Esse tem 3 modos, esse só tem on e off, não tem modo nenhum, é uma lanterna mais simples, e esse também tem 3 modos. E aqui a capacidade de iluminação mensurada em lumens. Então essa daqui seria a mais fraca de todas, 1000 lumens, essa 2000 lumens e essa 4000 lumens. Mas vale a pena lembrar, se vocês forem ver reviews aí na internet, essa medição de lumens ela é bem discutível, assim, porque as pessoas compram as lanternas para fazer teste e quando elas vão medir os lumens dá bastante diferença em relação ao que vem escrito na embalagem do fabricante, tá? Então os lumens vocês não podem confiar muito nessa questão de lumens, é mais uma questão de vocês verem review na internet e ver a filmagem da iluminação que está sendo feita. Geralmente assistem filmagens comparativas que vocês conseguem ter uma melhor noção se aquela lanterna que você está buscando ela se encaixa melhor no perfil que você quer realmente, tá? E aqui só para mostrar para vocês aí, para elucidar, que existe hoje em dia lanternas que já vem com vários LEDs dentro da lanterna, tá? Não existe só a lanterna que tem um único LED, não. Tem lanterna que vem com 4 LEDs, lanterna que vem com um LED principal no meio para dar um tipo de foco mais distante e vários LEDs em volta para fazer uma iluminação potente ao redor, né, dando aquela amplitude de campo. Tem lanterna que tem vários LEDs assim, né, em forma cilíndrica para todos eles se juntarem e trazerem uma iluminação mais potente, central, mas ao mesmo tempo ampliada, né? Cada lanterna tem a sua estrutura, né? Ela é confeccionada de uma forma que vai te trazer um tipo de iluminação diferente. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Queria trazer uma visão mais ampla, né? Trazer um overview sobre lanternas, né? Porque às vezes a gente tem aquela ilusão de que toda lanterna é igual, o que vai diferenciar ela ser de marca ou não de marca, ela ser de plástico ou de metal. E não é bem assim. Tem muitos itens que podem ser avaliados dentro de lanternas. Pode ser até que eu tenha deixado alguma coisa de fora, mas o que estava ao meu alcance de ser falado e que era mais fácil perceber, eu trouxe aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela curtida, aquela comentada, se inscreve no canal e até a próxima.